Saudações a todos. Vamos buscar para nossa reflexão no livro Na Escola do Mestre, de Pedro Camargo o Vinícius, no capítulo 26, Eterna Juventude. Ele nos traz: a idade do espírito se conta pelo grau de evolução atingido e não pelo tempo, pois que para ele um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. O ideal do espírito está no futuro. Do passado, guarda apenas as experiências. A nossa natureza íntima tende para um bem que está no porvir e que de lá nos acena, impelindo-nos para a frente e para o alto. A esperança é o astro sedutor que orienta e guia o espírito através da noite escura da encarnação. A esperança não se prende ao passado. Encerra, assim, toda a magia do futuro. É sempre no horizonte que a divisamos, resplandecente e bela, qual nova estrela de Belém conduzindo os prisioneiros da carne ao porto da redenção. Os que permanecem apegados ao pretérito perdem-na de vista e, envolvidos nas brumas, se desnorteiam. Então, vejamos aqui os sábios conselhos, essa colocação tão especial que ele nos traz sobre a esperança. E é um sentimento que nós temos que sempre pedir muito a Deus, que nunca nos falte a esperança. Nos nossos momentos ali, sempre rogarmos a Deus que a chama da esperança esteja sempre viva em nossos corações. E ele coloca esse astro sedutor que orienta e guia o espírito. E ele continua: não será jamais escavando a terra e revolvendo fósseis que solucionaremos os problemas da vida, mas erguendo a fronte e sondando desassombradamente os arcanos maravilhosos do céu que além nos esperam. Desembaracemo-nos do passado, para que não nos suceda como a mulher de Lote, que se transformou em estátua de sal por haver olhado para trás, quando fugia de Sodoma em chamas. Estratificar-se é a sorte reservada aos que vivem presos às tradições e às reminiscências de antanho. Então, que grande lição nós temos ali nessa linguagem figurada, da mulher que se transforma numa estátua porque olhou para trás. Isso simboliza justamente quando nos prendemos ao passado e vivemos o passado, e alimentamos esse passado, e são sempre as recordações ruins que nos absorvem, que nos acabamos por ficarmos cristalizados neste passado. Daí essa imagem da mulher de Ló. Quem põe a mão no arado e olha para trás não está preparado para o reino dos céus. Jesus nos ensinou, É pôr a mão no arado e olhar para frente, para que siga ali, que o arado siga firme no caminho que deve seguir, Então, simbolicamente, Jesus foi nos ensinando como nos comportarmos nas nossas vidas, nos nossos dias. Continuando o texto, a transformação constante é um fenômeno biológico, graças ao qual a vida se perpetua. Renovam-se as células do nosso corpo e renovam-se também as aspirações de nossa alma. Renovam-se os hábitos e costumes, e com eles as leis que regem a conduta dos homens na sociedade. Renovam-se os postulados científicos, corrigindo os erros de observação, como também se renovam as concepções da arte e da fé. Todas as energias tendem para a transformação dos seres e dos mundos. A marcha da vida é ascensional,
das formas simples e primitivas para as complexas e elevadas. Caminhamos, como diz o apóstolo das gentes, que é o Paulo de Tarso, né? De céu em céu e de glória em glória, sempre em novidade de espírito. O universo não retroage, avança continuamente. A evolução é o cunho inconfundível que assinala as obras de Deus, que são vivas, portanto ativas, dinâmicas, perfectíveis. Para o espírito não existe velhice nem decrepitude. É sempre novo, porque nele tudo se renova. Vive em perene juventude, porque as suas possibilidades se revigoram na experiência, desdobrando-se em novas capacidades de acordo com a divina sentença do dia eterno da criação. Crescei e multiplicai. A juventude, portanto, não é, como disse certo pensador anônimo, uma determinada época da vida humana. É antes um estado da nossa mente. Não é uma questão de faces rosadas, lábios vermelhos e articulações ágeis. É um templo da vontade, uma qualidade de imaginação, um vigor de emoção do dia eterno da criação. Crescei e multiplicai. A juventude é o predomínio natural do valor sobre a timidez, do desejo de aventuras sobre a inclinação ao comodismo. Existe a miúde em homens de 50 anos mais que nos de 20. Ninguém se faz velho por ter vivido um determinado número de anos. O homem envelhece quando volta as costas para os ideais. Os anos enrugam a pele, mas o abandono do entusiasmo faz rugas na alma. As preocupações, a dúvida, a falta de confiança em si próprio, o temor e a desesperação são os larguíssimos anos que fazem inclinar a cabeça e submergem o espírito no pó. Aos 70 anos, como aos 16, no coração de todo ser humano existe o entusiasmo ante as maravilhas, o suave assombro ao contemplar as estrelas e os pensamentos que, como elas, brilham, a possibilidade de afrontar corajosamente os acontecimentos, a ânsia constante de esperar, como as crianças, o que se há de seguir e o júbilo perante o jogo da vida. És tão jovem como tua fé, e tão velho como tua dúvida, tão jovem como a confiança em ti mesmo, e tão velho como o temor, tão jovem como tua esperança, e tão velho como tua desesperação. Tem razão o genial pensador, cujos sábios conceitos acima transcrevemos. Só envelhecem os que abandonam a luz da espiritualidade, que é a luz do ideal. Só envelhecem os que se deixam mergulhar nas sombras da materialidade. As formas passam, porque envelhecem. O espírito vive eternamente. A vida é a juventude eterna, é sempre frescura e louçania, porque sempre renovada e acrescida de poderes e capacidades até então desconhecidos. Saturemo-nos da doutrina renovadora predicada pelo excelso reformador da Galileia. Não nos assemelhemos a odres velhos que não resistem ao vinho novo. Vivamos em novidade de espírito, em perene juventude. Que reflexões profundas nos trazem esse texto de Vinícius, e há um outro também dele, já num outro livro, entre tantos textos que ele nos trouxe, nos deixou pérolas. Nas Pegadas do Mestre, no
tema alegria de viver. Ele começa com uma passagem do Evangelho. E o vosso coração se encherá de gozo, e esse gozo ninguém vô-lo tirará. E ele nos traz: o pessimismo envenena a fonte da vida, destruindo em nosso espírito a alegria de viver. A origem desse estado mórbido, dessa lepra da alma, está na irrealização dos ideais que acalentamos. Então, aqui é um texto que estamos colocando para completar esse que vimos, né? Que devemos estar sempre com o coração cheio de ideais, né? Trazendo ali o fulgor, né? O fulgor da juventude, ali independente das nossas idades, que é o que realmente nos alimenta, né? E aqui, neste outro, ele aponta o pessimismo como esse sentimento destrutivo que pode nos tirar tudo aquilo que vimos nas sábias colocações que ele nos traz, né? O pessimismo nos afastaria de todos esses momentos aí que sente aquele que pauta a sua vida em ideais nobres, né? Então, retomando aqui, ele fala: a origem desse estado mórbido, que é justamente esse sentimento do pessimismo, dessa lepra da alma, está na irrealização dos ideais que acalentamos. Por isso, o pessimismo ataca mais a velhice que a mocidade. Esta alimenta ilusões, então, a mocidade, né? Alimenta ilusões, sonhos, esperanças fagueiras, donde lhe advém entusiasmo, coragem e arroubo, elementos esses que agem como preventivo contra aquele terrível morbus. Então, na juventude, a própria natureza, né, auxilia com que esse jovem, né, embora não seja uma regra, mas esse jovem tem mais condições de se libertar dessa lepra mórbida, né? Porque ele tem sonhos, né? Ele acalenta muitas ilusões fagueiras e ele tem o entusiasmo da juventude, a coragem. Então, tudo isso o auxilia a ficar um pouco mais distante do pessimismo. Embora vejamos tantos jovens tão pessimistas, né? Na velhice, imagina então quando a idade vai se aproximando, né? Na velhice, as ilusões dissipam-se, as quimeras desvanecem-se e com elas o entusiasmo e a alegria de viver. Da escolha, pois, do ideal que constitui objeto de nossas aspirações, tudo depende. Então, se a velhice, ela dissipa aquelas ilusões naturais no jovem, como nos livrarmos do pessimismo? Então, o que ele diz? Da escolha, do ideal que constitui objeto das nossas aspirações, depende tudo. A alegria de viver vem do ideal. Ela não existe onde o ideal falece, visto como este é o manancial que a sustenta. Quando este seca, a vida morre, porque não há vida onde não há alegria de viver. A vida há de ser vivida com prazer, seja qual for a emergência em que nos encontremos. Transcorra ela num palácio ou numa tapera, no fastígio do poder ou na obscuridade extrema. Se a velhice é pessimista, é porque na mocidade nutriu ideais rasteiros ou quiméricos, fantasias, né? O espírito não envelhece, é imortal. Na imortalidade não há decrepitude, porque não há morte. O pessimismo, portanto, não é fruto da decadência da matéria, é antes consequência da descrença e da desilusão quanto aos ideais entusiasticamente acalentados.
Se eles eram falhos e irrealizáveis, ou se não corresponderam pela sua natureza às necessidades da alma, hão de ocasionar amargas decepções que destruirão a energia e a fé, mergulhando os espíritos no pessimismo, que é a sepultura da vida. Cumpre, pois, analisarmos cuidadosamente o ideal que alimentamos. Ele deve ser puro, elevado e, sobretudo, possuir o cunho inconfundível da realidade. Então, os ideais que acalentamos precisam estar ligados, né, na realidade. Nada de edificações sobre areia. É na rocha que devemos apoiar seus fundamentos. Precisamos adquirir convicção inabalável a respeito de sua realidade e de sua grandeza. A convicção vem da prova. À medida que formos consumando nosso ideal, nossa alegria de viver há de aumentar de intensidade, suportando todas as lutas, todas as provações, todos os reveses. A alegria de viver será em nós indestrutível, segundo assevera o Mestre, e o vosso coração se encherá de gozo, e esse gozo ninguém vô-lo tirará, como nos afirmou Jesus. Continuando então, continua Vinícius, o ideal de onde emana essas fontes perenes de gozo e de vida não é deste mundo. Seu reino não é daqui. Havemos de realizá-lo dentro e não fora de nós. No mundo teremos tribulação. Jesus nos alertou, né? No mundo teremos tribulação, porém, com o ideal venceremos o mundo. Não devemos impressionar-nos com as maldades e a corrupção do século. O reino da justiça e do amor deve ser um fato em nosso interior, no recesso de nossos corações. Os escândalos de que o mundo é pródigo abatem as energias morais, predispondo ao pessimismo. Mas se considerarmos que o reino de Deus nada tem com o exterior, não seremos atingidos pelos escândalos, por maiores que eles sejam. Ainda que se multiplique a iniquidade, nossa fé não arrefecerá. O ideal supremo, único, digno de nossas aspirações, nos fará perseverar até ao fim. Sem temores nem desfalecimentos, nossas almas permanecerão no estado de otimismo contínuo, correspondendo a tal fonte de água viva que do nosso interior fluirá para a eternidade, conforme Jesus disse à samaritana. Jesus fala, essa água que você tem no pote, porque ela pega, né, a água ali daquele poço, essa água não mata a sede, daqui a pouco terá sede novamente, mas eu posso lhe oferecer a água que não mais dará sede, né? Jesus fala à samaritana naquele momento indescritível. E entendamos nós o quanto devemos pautar nossas vidas em ideais reais, em ideais que trazem a satisfação íntima no coração, para que, com o advento da idade, os anos vão se passando, esses ideais continuam sendo buscados, trabalhados e nos alimentando, porque aquele que vive apenas criando ideais e buscas que pertencem à jovialidade, à força do jovem, que exigem ali aquela fase da força, da coragem, né?
dos arroubos do jovem, se ele alimentar apenas esse tipo de ideais mais rasteiros, como Vinícius colocou, ou quiméricos, ou seja, fantasiosos, ele não resistirá ao tempo e acabará sendo contaminado pelo vírus mórbido do pessimismo, né? Então, ficam para nós essas reflexões. É preciso que meditemos muito para interiorizarmos esses aprendizados, esses sábios conselhos, né? Essas sábias considerações. Que fiquemos em paz. Olá, do livro Primícias do Reino, através da mediunidade de Valdo Franco, pelo Espírito Amélia Rodrigues. No nosso último encontro, na última palestra virtual, iniciamos a leitura do capítulo de número 19, Simão Pedro, Pedra e Pastor. Nesse capítulo, Jesus já é desencarnado. Então, após ali os eventos em Jerusalém, nós sabemos que houveram, várias aparições, e uma dentre delas foi um diálogo, onde ele, na praia, conversa com Pedro e faz aquela série de perguntas: Pedro, amas-me? E é quando o mestre lhe dá a missão de apacentar as suas ovelhas, né? Jesus faz a ele por 3 vezes essa pergunta, né? Simão, amas-me? E por 3 vezes o mestre fala: apacenta as minhas ovelhas. E Pedro começa a recordar alguns instantes cruciais que esteve com o mestre, sendo ele a primeira recordação, um instante em que Pedro nega por 3 vezes. Então, quando acontece a prisão de Jesus, aqueles acontecimentos difíceis, e ele nega o mestre. Então, ele começa a recordar essa sua passagem, de invigilância, digamos assim. Vamos dar continuidade de onde paramos, porque virão outras recordações e destaques de Amélia Rodrigues para esse espírito tão valoroso. Eu trouxe esse texto porque ele é complementar àquele que nós lemos do irmão X, que é dos instantes finais de Pedro. Então, nós estamos voltando no tempo, mas os textos se conversam, Porque Jesus fala, que mais adiante, quando Pedro estiver mais velho, haverá essa questão aqui, de estar amarrado também, Então, eu vou pegar aqui um parágrafo só para contextualizar. Então, filho de Jonas, tu me amas, pela 3ª vez. Senhor, tu sabes tudo. Não pôde dominar as lágrimas espontâneas. Tu sabes que eu te amo, que te dei a vida. Tu que tudo sabes. Apacenta as minhas ovelhas. Digo-te, Simão, que quando eras mais moço, cingias-te a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas, quando já fores velho, estenderás as tuas mãos, outro te cingirá e te levará para onde não queiras. Então, Jesus já estava ali indicando que ao final da vida de Pedro haveria o momento de testemunho de Pedro, onde ele seria amarrado e levado ali ao sacrifício, E é interessante como Jesus passa, Quando tu eras mais moço, então antes do encontro com Jesus, Pedro estava preso a si mesmo. E é exatamente isso que nós precisamos vigiar. Quanto nós mesmos nos prejudicamos, presos às nossas sombras, às nossas dores, às nossas dificuldades que carregamos aqui há séculos. Então, Pedro, no momento do encontro com o mestre, ele deixou essas amarras, Ele foi iluminado. E
ao fim de sua vida ele seria, né, aquele momento do sacrifício, quando aquele soldado, né, atira uma pedra em sua cabeça para, né, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo para acelerar, né, sua morte, a morte do seu corpo físico, né? Então, do ponto que paramos. Antes dormira de estranha exaustão no horto. Então ele se recorda, né, que antes ali da prisão ele dormiu, né, junto com João e Tiago, de exaustão. E essas 3 indagações não seriam, por acaso, para aprofundar nos painéis da sua mente os vínculos do seu dever? Com certeza um chamamento, né? Sobre tudo aquilo que ele havia aprendido, para que ele, um pescador, um homem simples, fosse apacentar as ovelhas. O rabi levantou-se e chamou-o a instruí-lo quanto à dedicação junto às ovelhas perdidas nos ínvios caminhos da terra. E quantos estão perdidos, né? Nós também ainda estamos. Nós temos uma chama, um clarão que se iniciou, mas muitas vezes nós nos deixamos nos perdemos com distrações. E aquele que sabe um pouco ou que sabe muito, tem sim a missão de esclarecer os demais. Porque é fácil a gente falar para aquele que concorda conosco, para aquele que tem o mesmo nível ali de debate, tem as mesmas ideias. A questão é, sabendo mais, você ir ao encontro daqueles que sabem menos e ter a paciência, a tolerância, porque seremos desafiados sem sombra de dúvida, não é? Desatrelar-se do carro das paixões e morrer para todos os tipos de ansiedade, mantendo somente uma paixão, imolar-se pela felicidade de todos. Então é desatar velhos conhecimentos, não, desatar velhas crenças e tornar-se um novo homem, e tornar-se esse novo homem pela felicidade dos outros, ou seja, um trabalho de doação, de renúncia, de abnegação. João seria poupado certamente, ficaria a cantar a mensagem com a vibração melodiosa de seu exemplo formoso, como harpa divina, dedilhada por vigorosa e ignota mão. E João foi, né? João morreu de velhice. A ele caberia uma outra missão, né? Ele, porém, deveria verter o pranto de fel e recompor os caminhos, até que outras mãos tomassem das suas mãos e as cingissem com cordas, que foi o que aconteceu. E juntou intimamente. Poderosa, estranha força, emanando do benfeitor, dominavam, né? Então, nós não temos alcance para imaginar o poder, a dimensão do que era estar ao lado de Jesus. Então, essa força, esse amor impregnava Pedro. Subitamente compreendeu tudo quanto antes não entendera. Interessante quando a Amélia traz, né, essa frase, porque às vezes nós estamos sendo preparados, nós passamos pelo caminho várias vezes, refletimos várias vezes, mas entender, tem um momento que é crucial, que parece que tudo faz sentido, a gente fica até, tem aquele clique, aquele salto, é isso, né? Faz sentido. Então, somente nesse instante que fez sentido, que ele compreendeu. Doçura e meiguice infiltravam-se no seu ânimo. De compleição moral severa, sentia-se enérgico e terno naquele instante e tudo faria para manter-se assim. Na mente em festa, desfilaram aqueles quase 3 anos de convívio. Parecia um curso que o mestre viera ministrar-lhes, a eles, discípulos ignorantes e simples, né? Os 12, depois os 70, depois os 500.
E os últimos dias em que parecia ausente e o sentiam poderosamente presente, significavam um adestramento intensível para a lavoura de comunhão com os homens. Então, sabemos, não foi até o momento da crucificação, principalmente nesse momento, como é tido da ressurreição, esse adestramento, essas afirmações, a conclusão, digamos assim, de um trabalho, onde eles tiveram a certeza. Então, nesse encontro com Jesus, ali na praia, ele teve a certeza, Foi ali que fez sentido. Outra recordação. Quem dizem os homens ser o filho do homem? Recordou-se da indagação eloquente com que os honrara a todos meses atrás, como foram marcantes. Dizem uns que tu és João Batista, responderam com segurança. Outros afirmam que és Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas reencarnado. E tu, quem dizes que eu sou? O dia colorido, rubro de sol, era uma tela de incomparável beleza, uma pauta musical, aguardando as notas de inconfundível melodia. Eu afirmo que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, aquele que todos esperamos. Foi Pedro que afirmou. E aí nós vamos ver o destaque aqui, A importância deste momento. Era como se estranha voz falasse pela sua voz, por sua boca. Então, nós sabemos que foi através da mediunidade que Pedro responde essa importantíssima revelação. Então, enquanto uns diziam que ele era João, sabemos que ele não era João, nem Elias. João sim era Elias. Então, isso precisava ser destacado. Então, eu afirmo que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E essa afirmação veio através dos lábios de Pedro, através da mediunidade de Pedro. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne nem o sangue. Não foi uma conclusão de Pedro, foi através da sua mediunidade. Foi através de sua mediunidade. Eu te digo, Pedro, sobre esta pedra, esta verdade que acabas de proclamar. Eu erguerei a minha igreja, a igreja da verdade e da revelação do mundo invisível, porque não foste tu a falar, mas o Pai que está nos céus, e as forças do mal não prevalecerão contra ela, porque é a igreja da informação, da verdade revelada. Ele falara com o sopro do Pai, fizera-se medianeiro do Altíssimo. Vejam que importante, não? Que maravilha que é ter esses textos que nos ensinam tanto, que nos ajudam tanto, que fazem com que esses aprofundamentos nos auxiliem na nossa caminhada, na nossa jornada. Os companheiros fitaram-no comovidos e mesmo a balsamina singela do campo desatou o aroma, balsamizando o ar. Que instante, que presente de Deus! A presença de Jesus para nos ensinar tanto. E através desses espíritos valorosos, que isso tudo ficasse para nós. Logo depois, acoimado por súbito receio quanto aos padecimentos que um amigo sofreria, constrangera-o a ponto de ele exortar. Afasta-te de mim, Satanás, que me escandalizas. Não compreende as coisas de Deus e temes pensando nas humanas. É a nossa inconstância, Ao passo que vemos algo positivo, também já temos a nosso lado sombra que prevalece. É isso que a gente precisa lutar. Sem compreender, inquirir
sem compreender, inquirira-o logo depois, e ele esclarecera: é necessário vigiar. Quando exclamastes a meu respeito, foste medianeiro da luz imarcessível, para depois fazer-te veículo das trevas. Essa é a observação, né? Por isso que todos nós temos que orar e vigiar. No mesmo instante em que acertamos, podemos errar. Uma encarnação que levamos só de acerto, podemos falhar no último instante. Então, precisamos ser vigilantes, trabalhadores vigilantes. Não nos deixarmos levar pelas dificuldades. Né? Então, o médium, ele é um instrumento. E ele tem que fazer bom uso de ser esse instrumento. Não podemos nos levar pela vaidade, pelo orgulho, porque levaremos tudo a perder. Em um instante podemos ser instrumento de um espírito em construção, auxiliar, ou um espírito que nos traga uma mensagem. E no mesmo instante, se formos invigilantes, seremos instrumento de um espírito perverso, né? Daquele que semeia o mal. Temos que ser vigilantes o tempo inteiro. Compreender, então, a dualidade do bem e do mal, a incessante luta pela qual se afadigava o mestre. A morte, não ceifando a vida, é o veículo que conduz e guarda os que são colhidos como são, com o que têm, permanecendo como eram, como preferiam nos dias da experiência carnal. Isso tudo nós sabemos. Levaremos conosco as nossas aquisições do espírito. Temos que viver mais a vida espiritual, mesmo estando na Terra encarnados. Né? Precisamos plantar essa semente. Senão, o que levaremos? A matéria ficará. Levaremos dores, sofrimentos, arrependimentos, por termos falhados na nossa própria missão. Conhecera o Rabi quando os desencantos da vida lhes encaneciam os primeiros cabelos. Então ele já era um homem mais velho, não idoso, mas um homem adulto, um homem mais maduro. Acostumado às fainas do mar, aprendera a respeitar a lei e os profetas. Entendia pouco, no entanto, a sutileza de discussões que tomavam todo o tempo na sinagoga, como os argumentos de que eles se utilizavam para perseguirem e malsinarem os já afligidos e atormentados em si mesmos. Os sacerdotes e levitas conheciam-os, ostentavam a brancura dos trajes, mas conservavam negros e sujos os espíritos e os corações. Não adianta termos só palavras bonitas, sabermos muito sobre as leis, né, sobre os textos, sobre o evangelho e não praticarmos. Então, se o evangelho não serve para nós, continuaremos na sombra, né? Os corações aí deles estavam, né, conservavam negros e sujos os espíritos e os corações. Eles tinham os dons da palavra, eles sabiam ali de cor e salteado, porém não aplicavam a eles e eram duros, severos com os seus irmãos, não eram caridosos. Atendia aos deveres frios do culto religioso por hábito, sem qualquer emoção, amando, porém, aquele povo sofredor das aldeias ribeirinhas e das praças, das praias e dos caminhos. Povo como ele, igualmente sofredor, sem esperança. Então era no automatismo que Pedro agia até o encontro com o Mestre. Tenhamos cuidado de não nos perdermos no automatismo. Quando o Rabi passeara os seus olhos sobre a dor da multidão e a sua voz acenara esperanças na praia formosa, chamando-o, levantara-se para segui-lo, esquecido de tudo. O irmão X relata esse encontro. Boa nova, procurem
Procurem ler, procurem saber, porque é lindo demais, é maravilhoso, né? Esse diálogo de Jesus com Pedro e André, irmão de Pedro, né? E eles falam, parecia que eles conheciam. É muito lindo. Somente voltava às redes nos intervalos das jornadas ou para atender aos companheiros, socorrendo às necessidades do grupo. Então, por 3 anos, ele ficou longe, né? Não trabalhava mais de forma tão intensa ali como pescador, né? Só em momentos pontuais. Todas aquelas noites foram povoadas de esperança e todos os dias estavam assinalados de luz. Foi um aprendizado intenso. As pequenas desinteligências entre os companheiros, o rabi a sabia apaziguar. Que vinheis discutindo pelos caminhos, vibravam as recordações. Já eram os últimos tempos. Quadros vivos, né? Porque eles tinham as suas vivências. E aí Jesus ensinava através de exemplos, e eles viam e depois tiveram a oportunidade ali de conversar, né, de esclarecer. Mas entre os discípulos havia essas dissidências, havia esses desentendimentos, né? Cada um defendia a sua opinião e depois eles iam lá falar com o mestre e teriam ali o devido esclarecimento. Nosso tempo passa muito rápido. Mas semana que vem nós vamos concluir esse texto maravilhoso de Amélia Rodrigues, fechando então esse tema do mês que falamos de Simão Pedro. Então, até a próxima semana, se Deus quiser. Um abraço.